desde o sábado passado eu estou dormindo sem medicação nenhuma e muito bem. Queria agradecer a você por ter me dado essa graça, ser um canal dessa graça. No geral, me sinto muito bem, isso na questão de um mês. E é até interessante porque as próprias pessoas que estavam ao meu redor notaram que realmente eu estava falando diferente, agindo diferente. Eu não me sinto mais rejeitado como eu me sentia. Eu não me sinto mais inseguro em relação ao que as pessoas sentem a meu respeito, se elas gostam de mim. Eu agradeço de coração por ter sido tão amigável, ter sido tão amável comigo ao ponto de entender essa situação e me ajudar com esse tratamento. Eu fiz o total de 3 sessões. Desde a primeira eu já consegui ver diferença no meu humor, no alívio da ansiedade, no alívio do estresse. Minha infecção urinária também, já depois da primeira sessão, eu já não tive mais sinal nenhum de infecção urinária. Não teve mais episódios de bruxismo, agora eu tô com os meus dentes bem bonitos. Consegui ter mais calma e mais paciência para as coisas acontecerem realmente, cada coisa no seu tempo. Agora está presente dentro de mim sentimentos de gratidão, felicidade, prosperidade, abundância, muita força de vontade de correr atrás dos meus objetivos. Eduardo, eu te agradeço por ter me acompanhado nessa jornada, por ter me ajudado a resolver esses detalhes da minha vida que precisavam de um toque de carinho aí e de atenção. Uma das coisas, por exemplo, até que aconteceu, a minha mãe, que não sabe que eu fiz o tratamento, pergunta para minha esposa por que eu estou tão diferente. O que eu fiz? O que está acontecendo? O problema eu já carregava comigo há 48 anos. Eu fiz uma sessão. Em 24 horas eu já estava bem melhor. Com 48 horas eu já não tinha mais nenhum tipo de sentimento atrelado ao meu passado. Já estou com as noites de sono bem tranquilas, toda a vida reformulada, um bom relacionamento com as pessoas, outra pessoa, leve. Nessa primeira semana que eu fiz a hipnose, eu já conseguia dormir sozinha, já conseguia ficar em ambientes fechados e sozinhos. A minha família melhorou por causa dele, então eu só tenho a agradecer para ele, por mim e pela minha família. Obrigada. Foi uma desconstrução de quem eu era, das minhas crenças. Eu nem sabia viver sem todo aquele peso que eu carregava. E eu comecei a entender que uma nova pessoa estava surgindo ali. Você começa a aprender a lidar com a sua vida de uma forma como você nunca viveu antes. Consegui ter o domínio das minhas emoções, consegui ter o domínio dos meus pensamentos, que era algo para mim muito difícil antes, que era perturbador. É como se você tivesse com uma mochila nas costas e você fosse tirando pedrinha por pedrinha. E vai chegar um momento, que foi o meu caso, aonde nem na mochila você carrega mais. Então o Eduardo, uma pessoa de muita confiança, um ser de luz, ele transmite isso para você. Eu achava que era normal sofrer. E eu perdi 15 anos da minha vida achando isso. Falam que mágica não existe, eu acho que existe. Eu mudei completamente, eu comecei a ter atitude, a minha autoestima voltou. Vocês jamais iam me ver sorrindo assim. A fibromialgia sumiu. Eu passei a sair de casa, dirigir de novo, que é uma das coisas que eu mais gosto. Ouvir música e dançar. Realizei um sonho que estava apagado, adormecido mesmo. Hoje eu quero as pessoas ao meu redor, eu quero ver as pessoas, eu quero conviver com as pessoas. Esse agradecimento não tem palavra. Não existe uma palavra que resuma a gratidão o que ele fez comigo. Não tem como exprimir, não tem. Porque o Eduardo mudou a minha vida. E que vocês não deixem tanto tempo perdido assim na vida de vocês. Realizei 2 sessões. A primeira sessão foi mais impactante e a segunda eu só precisei pontuar algumas coisas. Foi de uma maneira tão sutil
com carinho, com respeito. E agora, essas crenças e esses traumas não existem mais. Então isso deu uma guinada de 100% na minha vida. Depois que você descobre isso aqui e sabe como agir, você se torna mais forte. Agora, quando eu tenho alguma situação, essa situação não me paralisa mais. Então, se alguém brigar alguma coisa, eu consigo ter aquela postura de pessoa adulta. Consegui mudar, de deixar de ser frágil, que as pessoas podiam falar alguma coisa e me afetava, para me tornar uma pessoa forte. Eu tinha o péssimo hábito de roer unha, que hoje não é mais o que acontece. Eu mudei. Agora eu sei o quanto eu tenho valor, o quanto eu posso, o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou inteligente. Quando você entra em contato com aquilo que te causa um trauma ou alguma dor, dependendo da terapia, isso te faz ficar mais sensível, te dói. Só que na hipnose foi diferente. Aquela parte de dor foi trabalhado rápido. Você mexe numa ferida, você entende o que estava errado, você faz uma cura em cima e ela não dói mais. Então eu acho que Deus me conduziu para chegar até aqui e eu queria agradecer. Esse trabalho que o Eduardo faz é um trabalho muito bonito. Ele toca a alma das pessoas. Durmo a noite inteira, graças a Deus, graças a Ele. Eu aconselho a todo mundo a fazer isso, que é muito bom. Eu não tenho mais nada hoje, não tenho angústia, não tenho depressão, não tenho nada. Estou mais feliz, saio passear, viajei, não tenho mais preocupação. Objetivos que estavam parados na minha vida, eu consegui colocar em prática, eu consegui colocar isso para frente, eu consegui executar. Isso, tanto profissionais quanto pessoais, eles estão hoje sendo colocados em prática. Eu não vejo mais empecilhos a fazer as coisas. E também não vejo mais motivos para deixar para depois para fazer as coisas. Se as coisas têm que ser feitas, elas precisam ser feitas. Faça por você mesmo. Se você quer uma mudança na sua vida, não adianta você esperar pelas outras pessoas. Você precisa agir. Você precisa ir em frente. Só você pode fazer por você mesmo. Ninguém vai chegar e te arrastar a fazer por você. Eu indico a hipnoterapia como um dos melhores métodos para que você consiga ser uma pessoa feliz, para que você consiga ser uma pessoa de sucesso, para que você consiga alcançar os seus objetivos. O que eu poderia falar para as pessoas sobre o Eduardo, sobre o método dele, é que ele é uma pessoa incrível, um cara muito legal. O especial mesmo, o que mais chamou a atenção foi a paciência, né? Foi a força de vontade, foi o profissionalismo o qual utiliza para fazer os atendimentos. Para mim, esse método que ele utiliza e você conseguir fazer isso é algo muito gratificante. Se eu tivesse conhecido antes o seu método, eu teria vindo fazer antes. Eu tinha uma depressão profunda, já fazia mais de 30 anos. Eu não tinha ânimo para trabalhar, eu não tinha fome, eu não tinha sono, tinha angústia, agonia, dores no peito, no coração. Eu pensava assim que eu não ia conseguir sair dessa fase. Eu achava que eu já tinha me passado por tantos e tantos tratamentos, tantos médicos, que eu achava que eu não ia sair disso. Agradeci em primeiro lugar, agradecer uma pessoa que me falou do Eduardo, a minha cunhada, Amanda. E segundamente, agradecer ao Eduardo. Foi ele que me deu jeito. Se eu sou feliz hoje em dia é por causa dele. Corri mais ou menos 3 dias, eu consegui perceber que eu mudei ele bastante, né? A minha fala, eu parei de gaguejar bastante. Conversei mais com os meus colegas, com o meu chefe, que eu era muito tímido. Inclusive, lá no meu trabalho aconteceu uma situação bem interessante. Teve uma entrevista para subir de cargo e eu gaguejei bastante, não consegui conversar com ela e infelizmente eu não passei. Mas depois de eu ter feito a hipnoterapia, surgiu mais uma vaga e eu passei. A psicóloga do RH disse para mim que se eu tivesse do jeito que eu estou hoje, na primeira entrevista, eu tinha passado. Eu não acreditei que tinham passado 4 horas de sessão e parecia que ali eu estava 25 minutos conversando. Para mim, resolveu 100%. Não senti mais o que eu senti antes das sessões que eu tive. É uma coisa assim que a gente falando, às vezes parece que é até uma brincadeira, porque te sente totalmente diferente do que tu sentia. Nada melhor do que as pessoas também que estão em volta percebendo o estado que diferente quanto ficou diferente, mais tranquilo, mais leve,
e conseguindo pensar assim no futuro e não só ficar preso no passado. Graças a Deus deu muito certo. Achei a pessoa certa para me ajudar no momento certo que eu precisava de ajuda. A gente tinha um problema sério de depressão, minha filha vivia sofrendo, né, sofrimento o tempo todo, nada estava bom e sentimento de morte o tempo todo, então a gente não dormia mais. Eu preferia ficar no meu quarto trancado do que conversar com eles. Eu não conseguia almoçar junto com as pessoas. E aí eu fui atrás de tudo, eu gastava bastante com remédio, ela não tomava uma dose do remédio, já queria morrer, já não prestava mais de noite. Cheguei a tomar muitos remédios para ver se acontecia alguma coisa, mas eu ficava só dopada e não tinha melhora nenhuma. E eu vi que na primeira sessão ela já largou os remédios. Estou vivendo a experiência de uma vida nova, sem carregar comigo os meus traumas, sem ficar abalada por poucas coisas, pelos traumas que eu passei. Primeira sessão ela já saiu, cara, foi como tirar com a mão. Eu sempre falo que foi Deus, porque eu pedi para Deus que me ajudasse para resolver. Me senti segura em poder abrir, contar os meus problemas. No mesmo dia já mudou a minha mente. Eu recomendo porque hoje é outra filha. Hoje, depois de apenas uma sessão, fisicamente eu estou muito melhor. O meu peso diminuiu, eu perdi 4 quilos em um mês. Só por conta da ansiedade que eu perdi, aquela coisa de estar toda hora beliscando, toda hora comendo, eu não tenho mais isso. O meu sono melhorou muito também, hoje eu durmo a noite inteira, antes eu dormia 2 ou 3, 4 horas. Não quero mais passar tanto tempo deitada, sentada, sem fazer nada, eu tenho que estar em movimento. Assim como é preciso só um gatilho para você chegar no fundo do poço, você precisa um para você melhorar. A primeira sessão de hipnose foi incrível para mim, foi uma sessão demorada, mas ao mesmo tempo, quando eu saí já era à noite da sessão e foi impressionante. Eu não conhecia como eu faria, eu procurei várias hipnoses no YouTube para fazer, mas é muito diferente. Para mim foi impressionante, foi extraordinária, né? Você fica em estado hipnótico, consciente, mas você não vê a hora passar. E na primeira hipnose foi muitas situações que eu voltei do meu passado que eu consegui lembrar, né? E depois dessa primeira sessão da hipnose, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, foi acontecimentos positivos, coisas extraordinárias aconteceram na minha vida. Eu não conhecia o meu pai. Eu tive um abandono na gravidez e a partir desse momento, naquele mês da hipnose, da primeira hipnose, sessão de hipnose, eu conheci o meu pai do nada, né? Situações se moveram para que isso acontecesse, foi algo libertador, outras situações ocorreram. Depois a segunda sessão também foi para mim uma abertura muito grande, porque depois da segunda sessão que eu realmente vi o que estava acontecendo, que eu realmente caiu a ficha do que eu estava vivendo. Ficou mais claro, né, os resultados, ficou mais visível, sem medo, sem insegurança, com vontade e focado, sem medo do público. Se tem coisa para melhorar, eu acho que vai melhorando ao longo do tempo, mas a hipnose é muito rápido, as coisas são visíveis, as coisas são certas. Consegui dormir, consegui comer, né? Não tive irritação, não tive ansiedade. Para falar a verdade, eu tive ansiedade, aquela ansiedade de criança, de quando você ia apresentar na escola, fazer uma apresentação na escola, uma ansiedade de que você estava fazendo alguma coisa, que as pessoas iriam te olhar e te prestigiar. Meus sentimentos agora são de ousadia, eu tenho mais ousadia agora de querer assumir as coisas, de querer fazer as coisas, de querer colocar os meus talentos em prática, os meus compromissos em prática. Eu tenho mais vontade de ser, né, pensar maior, pensar grande, pensando no futuro, evitando construir o meu presente agora com coisas que não fazem parte, que não vão me ajudar a construir o futuro. Agradeço pela terapia hipnose, né? A pessoa dele também, porque foi tudo que eu esperava, foi um ótimo investimento para mim. Tenho a agradecer pelo trabalho que ele fez, que ele realizou, né? Perfeito, para mim perfeito.
pelos resultados que a hipnose trouxe, pela forma como ele conduziu. Agradeço pelos resultados que ocorreram na minha vida, que eu tanto busquei em toda a minha vida e eu consegui agora.